Valeu, Abimael. Quem tá mandando aqui mais? Ó, o Pedro Caldeira. Pedrosa, se você já tivesse contratado por outra emissora, você faria corpo mole no SBT? Não justifica o Depende. Andrei, na minha opinião. Eu nunca Cada faria pessoa é uma corpo pessoa, né? mole. Corpo Eu mole eu acho que nunca fiz. Inclusive, eu já trabalhei em locais que não me pagaram. Só que a questão não é essa. A questão não é essa. O Andrei, dentro de campo, ele vai continuar jogando da forma como ele sabe jogar. Só que é impossível, o Edmundo pode falar isso, é impossível você ficar com a cabeça 100% legal. O Vasco não deve ao Andrei. O Vasco usou o dinheiro do Andrei, não repassou para ele contratualmente o dinheiro que o Chelsea pagou para o Vasco desde janeiro, parcelou esse dinheiro para o Andrei voltar, não pagou o parcelamento e nem pagou a responsabilidade depois do parcelamento. Então não é uma questão simples, cara. Isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Eu nunca iria fazer corpo mole no SBT, mas eu tenho certeza que o meu desempenho profissional não seria o mesmo se tivessem me devendo 8 milhões de reais. Você ia falar o quê, Edmundo? Você ia falar alguma coisa? Não. Não, porque aconteceu comigo uma coisa muito parecida, só que no meu caso tinha atrasos e eu recebi tudo, vendi um pedaço do meu passe. Foi em 97, eu fui vendido em junho, só fui entregue em janeiro, né, no final do ano do campeonato. Acabou que eu fui artilheiro, o Vasco foi campeão e tudo. Mas acho que é muito individual, muito de cada um. Não dá para culpar o Andrei. Na verdade, o culpado aí é o Vasco, porque o Vasco a palavra acho que é essa, apropriação indébita. O dinheiro não é dele e ele se apropriou. E aí o menino está atônico, ele não sabe o que fazer. Porque ele já foi vendido, mas ele tem que ficar aqui para fazer uma pontuação, ele não pode gastar o dinheiro que ganhou, porque o Vasco não repassou, é repasse, não é pagamento. Enfim, então é meio complexo. Aí, nesse meio tempo, tinha um Mundial Sub-20, que também daria uma projeção muito grande. Então, de fato, não é pura e simplesmente... eu não... E acho que ele foi mal escalado algumas vezes também, entendeu? Enfim, o grande destaque dele foi quando ele pisou na área. Muitos jogos ele começou como primeiro volante. Enfim, tem uma série de coisas aí que eu não culparia o Andrei. E tem outro também, né, Edmundo? É difícil nascer outro Edmundo, né? Tá difícil, né, cara? Mas outra coisa, às vezes a gente até perde um ou outro por conta dessas coisas que acontecem no futebol, cara. A gente deve ter perdido muito Neymar, muito Edmundo, cara, muito jogador muito bom mesmo. Eu conheço de pessoas, eu tenho um amigo meu, que eu até falo pra ele até hoje, ele não virou jogador, ele tentou em alguns times e alguns empresários fizeram um pouco de sacanagem, ele desistiu, tá? Cara, é um cara que joga uma bola absurda. Eu falo pra ele, cara, não é possível que você não foi jogador. Então, imagina quantos desse não tem por aí e a gente perde por conta de empresários, conta de sacanagem, etc, né? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui, que eu tenho que ler aqui um pouquinho, pelo menos. Obrigado ao Alessandro Rodrigo. Quem mandou pergunta, eu vou dar uma lidinha aqui. O Guto Mello mandando da SAF, reclamando, falando que foi sacanagem. Valber mandou superchat. A questão da galera deve ser não comparecer mesmo. A questão da 777 com o Vasco é comercial. Então, se não apresentam um bom trabalho, eu não vou contribuir com o ingresso. É o seu direito, Valber. Que assim, opinião minha, eu acho que não é o caso desse momento, a gente tem que apoiar o Vasco, mas cada um tem que fazer o protesto que acha melhor, desde que não haja violência, nada do tipo. O Igor Barbosa, mestre já passou da hora de termos vocês ídolos dentro do clube. Pode mandar um abraço para o meu filho Pedro Barbosa? Valeu, Igor. Um grande abraço para você. Um grande abraço para o Pedro Barbosa, para o seu filho. Cara, enfim, é difícil. O Vasco não tem hábito, né? Em todos os clubes, você fala, vai lá no Cruzeiro, tem uns 10 ex-jogadores, vai em outros times, tem outros tantos. A única coisa que eu gostaria hoje de pedir a essa galera que está lá no Vasco era que tivesse o Felipe ali como auxiliar técnico permanente, sendo preparado para ser o técnico do Vasco no futuro. Primeiro, porque ele tem competência. Segundo, porque ele é um dos maiores vencedores com a camisa do Vasco. É o maior, Ed. É o maior número de títulos do Vasco e é apaixonado pelo clube. E ele é dessa profissão, né? No meu caso, eu teria que ser o comentarista da Vasco TV. Você acha que o Felipe iria, ou Edmundo? Eu acho que num projeto iria, entendeu?
Muita gente fala aqui, Pedrosa, que botaria ele como técnico agora. Eu não sei se é o caso. A experiência dele ainda é pequena, mas a capacidade é muito grande. Eu posso atestar isso. Eu acompanho ele no Bangu. O Bangu não dá alimentação, é salário mínimo. Os amigos é que ajudam para o Bangu concentrar quando tem um jogo grande. Vai jogar contra o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, que é a oportunidade, jogo da TV, né, de aparecer. A gente que ajuda para botar num hotelzinho pequeno lá em Bangu mesmo, ou ali na Zona Oeste. Enfim, os amigos, quem está próximo, sabe da dificuldade e da capacidade dele. Então, eu acho que teria que ser uma coisa de... como é que eu diria? Espontânea, não de pressão por esse momento. Entendeu? Botar só ele lá para tapar o sol com a peneira. Mas acho que é lógico que ele adoraria. Ele adoraria, porque ele é apaixonado pelo clube. Quem viveu uma história, uma vida dentro do clube, é louco para voltar. Não tem a menor dúvida. Mas, enfim, isso é o que eu penso. Isso não precisa ser uma verdade absoluta. Mas afastar os ídolos do clube, como os últimos dirigentes fizeram nos últimos anos, para mim é muito injusto.